Olá pessoal, estamos aqui de volta aos nossos estudos da Lei de Improbidade Administrativa, a lei que foi atualizada, a Lei 8429 sofreu aí diversas alterações. Hoje nós vamos dar continuidade com o artigo número 16. Ele é um pouco extenso, então a gente precisa ir de bastante atenção, porque ele vai começar a discutir sobre a ação de improbidade propriamente dita, os procedimentos que serão realizados para esta ação de improbidade. Então fiquem com os dois olhos muito bem abertos. Nós vamos fazer a leitura de todos os incisos, parágrafos desse artigo número 16. Vamos lá então? Vejam só, pessoal. O artigo 16, ele prevê que na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente, ou seja, durante o processo ou antes desta ação, pedido de indisponibilidade de bens dos réus. Então veja que é possível em caráter antecedente ou incidente, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. Então, o mais importante aqui é entender que esse pedido de indisponibilidade de bens dos réus, ele será possível tanto em caráter antecedente quanto em caráter incidente. Tá bom? Pois bem, parágrafo 1º ele foi revogado. Parágrafo 1º-A. O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput desse artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o artigo 7º desta lei. Aí vocês me perguntam, professor, mas o que diz esse artigo 7º? Pois bem, se nós observarmos a previsão do artigo 7º, nós temos o seguinte: se houver indícios de atos de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará o Ministério Público. Então, esse pedido de indisponibilidade, ele pode ser formulado independentemente desta representação prevista no artigo 7º, desta representação perante o Ministério Público. Ok? Então, são coisas que podem ser independentes. Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade incluirá a investigação, vamos usar o marca-texto aqui, investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias, aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. Certo? O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput desse artigo apenas será deferido mediante a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência de atos descritos na petição inicial, com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 dias. Então, muito cuidado que essa declaração de bens, essa indisponibilidade de bens, ela vai ser deferida não em qualquer caso, mas sim quando houver de fato a demonstração, no caso concreto, naquele caso específico, do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Portanto, o juiz ele precisa se convencer da probabilidade da ocorrência desses atos que estão descritos ali na petição inicial. Tá bom? Parágrafo 4º. A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo essa urgência ser presumida.
Aqui é importante, hein? Não pode, portanto, essa urgência ser presumida. Não presumo a urgência, ela precisa ser comprovada. Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. Então, perceba que o que consta na petição inicial será o nosso parâmetro. Será o parâmetro utilizado aqui para a questão dos valores declarados indisponíveis. O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo. Ok? Então veja, esse valor de indisponibilidade pode ser, portanto, substituído por uma caução, por uma fiança bancária ou por seguro garantia judicial. A indisponibilidade de bens de terceiro, então veja que aqui é possível, conforme a gente pode observar nesse parágrafo 7º, vai acontecer, só que dependerá do quê, pessoal? Da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados, ou quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica a ser processado na forma da lei processual. Então veja, o parágrafo 7º ele é relevante pra caramba, tá? Por quê, pessoal? Porque aqui nós vamos observar que para que aconteça a indisponibilidade de bens, nós vamos ter a demonstração da efetiva concorrência para os atos ilícitos e, se for pessoa jurídica, dependerá de instauração do incidente de desconsideração da personalidade. Aplica-se à indisponibilidade de bens, no que for aplicável, o regime da tutela provisória de urgência do Código de Processo Civil. Então, nós vamos lá no Código de Processo Civil observar como será feito o tratamento em relação a como que é o regime da tutela provisória de urgência para se aplicar a essa indisponibilidade de bens. Da decisão que deferir ou indeferir a medida, cabe agravo de instrumento. Não é apelação, não é recurso em sentido estrito, lá do Código Penal, do Processo Penal, tá? É agravo de instrumento. Ótimo tema a ser cobrado em prova. Não é apelação, é agravo de instrumento, tá? A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita. Então vamos marcar isso daqui? Sem incidir sobre valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita. A ordem de indisponibilidade deve priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos, e apenas quando inexistir esses bens, é que nós teremos o bloqueio de contas bancárias. Então, o que o examinador pode fazer? Pode falar o seguinte, não, que o bloqueio de contas bancárias ela é priorizada. Não, somente quando não existir bens móveis, imóveis, semoventes, pedras e metais preciosos, como eu citei, é que nós vamos para as contas bancárias, tá bom? De forma a garantir a subsistência do acusado, que ele se mantenha, né?
se alimentando aí, e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo, se for pessoa jurídica. O juiz, ao apreciar, então preste atenção aqui, o juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de uma medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos. Tá? É vedada a decretação de indisponibilidade de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. Importante esse parágrafo? Sim, vai despencar em prova, né? Veda a decretação de indisponibilidade de quantia até 40 salários mínimos depositados em caderneta. E é vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida. Então, se aquele bem de família ele foi fruto, é um imóvel fruto de vantagem patrimonial indevida, é possível a decretação de indisponibilidade. Tudo bem? Esse, então, foi o artigo de número 16, né, conforme a gente tem seguido uma sequência nessa lei de improbidade, nós estamos analisando artigo por artigo. Se você curtiu, dê o seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram, @ProfessorBrunoEleitoral. Até mais!